Olá, eu sou a professora doutora Adriana Chaves de Barros e é com enorme satisfação que eu inauguro o canal do Prof. Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS de Campo Grande. Por meio desse canal, nós vamos divulgar os trabalhos dos nossos professores, doutores e pesquisadores, dos nossos orientandos e ex-orientandos, que hoje, como mestres, vêm fazendo a diferença nas suas escolas e nas suas salas de aula, junto aos seus alunos e os seus colegas. O Prof. Letras é o programa de mestrado profissional em letras e ele é oferecido em rede nacional. Ele é um curso stricto sensu e em Campo Grande nós contamos com as coordenações dos professores doutores Daniel Abrão, que é o nosso coordenador geral, e o professor doutor Nathaniel dos Santos Gomes, que é o nosso coordenador adjunto. Para mais informações, vocês podem acessar o nosso site ou nos ligar, e o telefone e o site, o endereço do site, estarão no nosso vídeo. Uma das minhas principais atuações no Prof. Letras é ministrar as disciplinas relacionadas à gramática, variação e ensino. Essas disciplinas, elas se aproximam às minhas duas linhas de pesquisa, que são a sociolinguística e a linguística aplicada. Tanto uma linha de pesquisa quanto a outra me dão a oportunidade de pesquisar sobre as línguas, as culturas e as identidades de comunidades minoritárias. E quando eu falo minoritárias, eu não estou falando em termos quantitativos necessariamente. Eu falo principalmente em termos de representatividade social. Para vocês terem uma ideia, no meu pós-doc, eu fiz uma pesquisa sobre as línguas, as identidades e as culturas existentes no Paraguai, sob o ponto de vista da decolonialidade e por meio das narrativas de 3 mulheres paraguaias. Esse pós-doc gerou, né, esse livro, que é Fronteiras Paraguai-Brasil, narrativas sobre decolonialidade, culturas, línguas e identidades. E para quem tiver interesse, esse livro está sendo vendido pela editora Pontes. Mas voltando às minhas atuações no Prof. Letras, a outra atuação principal é orientar trabalhos que estejam relacionados às minhas linhas de pesquisa. Então, para hoje, para a nossa inauguração do canal, eu tenho o prazer de convidar a minha ex-orientanda, a professora mestre Ariane Vust de Freitas Francischini, a nossa primeira aluna egressa que entrou num programa de doutorado. Então, ela é uma doutoranda. Seja bem-vinda, Ariane. Nós estamos assim ansiosos para ouvir sobre a sua experiência no Prof. Letras. Vamos lá, Ariane? Oportunidade de aprendizado, conhecimento de teorias, preenchimento de lacunas como profissional, estudos, reflexões, me trouxe também muitos questionamentos e me oportunizou verificar a aplicação das teorias em atividades práticas de sala de aula. Muitas vezes realizamos atividades fantásticas, mas de modo empírico. Ao retornar à academia e participar das leituras e das discussões teóricas, passamos a visualizar novas perspectivas sob uma ótica da aplicabilidade teórica. Não existe prática sem teoria e não existe uma teoria sem uma atividade prática. Visto que no Prof. Letras estudamos linguagem, literatura, língua portuguesa, e linguagem em si expressa um universo infinito para estudos e pesquisas, pela própria evolução da linguagem, pelas questões históricas, sociais envolvidas, é uma infinidade de possibilidades que nos são oferecidas no Prof. Letras. Quero mencionar também que todos os professores do Prof. Letras precisam ter um perfil em comum: paixão por ensinar, acreditar na prática docente e nas atividades advindas desta prática, assim como o conhecimento do funcionamento das diretrizes da educação básica e todo um arcabouço teórico. Desta forma, agradeço a cada professor
que tivemos na UEMS em Campo Grande, pela grandeza de conhecimento e pelos momentos, pelas trocas de experiências. Nossa, Ariane, muito interessante. E agora, você poderia nos falar sobre a sua pesquisa? Ao retornar à academia, pensei de que forma, como pesquisadora, poderia colaborar com minha sociedade local, com minha comunidade local. Eu moro em uma cidade no interior do estado de Mato Grosso do Sul, chamada Jaraguari, com cerca de 7.300 habitantes. Nesta cidade, nós temos uma comunidade quilombola, remanescente quilombola, rural, chamada Furnas do Dionísio, onde desenvolvi a minha pesquisa. Um dos motivos que fomentaram a construção deste estudo foi a preocupação que os idosos desta comunidade externaram informalmente durante as rodas de conversas, sobre o distanciamento das relações dos jovens com os idosos e, em consequência, a falta da manutenção da identidade cultural da comunidade, que é uma comunidade tradicional e, assim, é transmitida oralmente de geração para geração, e corria o risco de desaparecer. Como professora de língua portuguesa, como pesquisadora, eu deveria elaborar um estudo que colaborasse para amenizar os anseios da comunidade, mas que também fosse aplicável teoricamente para posterior divulgação acadêmica. Desta forma, selecionei como sujeito 14 alunos de uma turma de 9º ano e 4 anciãos da comunidade, tratados nesta pesquisa como os guardiões das memórias. O termo guardiões das memórias foi propositalmente cunhado para remeter-se aos idosos da comunidade de Furnas do Dionísio. Os idosos remetem à função social de guardar lembranças, recordar, aconselhar, um elo entre o passado e o presente e a elaboração de ações futuras. São uma garantia de manutenção das tradições da comunidade e reluz uma forma de preservar a ancestralidade, que poderá ou não ser continuado por seus descendentes. Temos como objeto de pesquisa as memórias dos idosos, os guardiões das memórias, transcodificadas para o gênero discursivo memória como narrativas de vida. E como objetivo principal desta pesquisa, consiste em desenvolver um trabalho de retextualização da modalidade oral para a escrita da língua portuguesa, por meio de atividades com o gênero discursivo memória, que é o objeto deste estudo. Eu poderia falar sobre este estudo para vocês por horas. Foi um trabalho de grande valia para a comunidade e principalmente para mim enquanto professora, pesquisadora e moradora do município de Jaraguari. Ariane, essa sua pesquisa, ela é muito interessante. Eu sou a sua orientadora, conheço a fundo, vi o seu trabalho e você está de parabéns. Eu sei que até hoje a sua pesquisa vem fazendo a diferença para melhorar a qualidade da sala de aula dessa comunidade. Parabéns mesmo. Mas agora, Ariane, eu queria que você falasse sobre a sua experiência de escrever e publicar artigos e trabalhos científicos. Até 2015, as minhas produções acadêmicas eram relacionadas à educação e à tecnologia. As produções acadêmicas da área de letras começaram a partir de 2016, junto com o mestrado Prof. Letras. Aproximadamente 4 anos eu tenho 15 artigos publicados, 2 em andamento para 2020, participação em 3 capítulos de livros e um capítulo de livro deve sair até o final deste ano, um livro organizado pela professora Tânia Salies, da UERJ. Eu utilizei para escrever este capítulo o objeto de estudo do mestrado, que são as narrativas de vida dos idosos, e fiz uma análise sobre a perspectiva da linguística cognitiva aplicada. Temos um livro no prelo e um livro em fase de finalização para aprovação da Secretaria de Estado e Educação, organizado pelo professor Nathaniel Gomes, pelo professor Marcos Reichel, por mim, com a parceria de 15 professores da Escola Zumbi dos Palmares. Mando um abraço a todos os meus colegas da Escola Zumbi dos Palmares, em parceria com os alunos da escola e também em parceria com os guardiões das memórias, com os idosos da comunidade.
Mando um abraço a todos da comunidade quilombola de Furnas do Dionísio. Este livro está em fase final, como disse, para ser aprovado pela Secretaria de Estado de Educação, e também contamos neste livro com o apoio da Universidade Estadual sob a pessoa do professor Laércio de Carvalho. Meu próprio projeto de doutorado, que é uma continuação dos meus estudos do mestrado. É verdade. Agora você poderia nos falar que oportunidades o programa proporcionou a você ou que até hoje vem proporcionando? Nossa, foram tantas as oportunidades que o Prof. Letras me proporcionou. A partir do ingresso no mundo acadêmico, pude participar de vários eventos, tanto como palestrante como organizadora, em bancas, em comunicações orais, em elaborações de documentos oficiais, e também participei oficialmente como palestrante na minha primeira palestra. Submeti em 2017 um artigo para um evento Cifefil, que aconteceu no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida. O organizador do evento, o professor José Pereira, ao ler o meu trabalho, me convidou então para ministrar uma palestra, porque eu havia escrito um trabalho com suporte teórico baseado em Marcuse, e o evento era em homenagem a Marcuse. Assim eu fui para o Rio e, pela primeira vez, ministrei uma palestra. A professora Adriana estava presente, o professor Nathaniel também estava neste evento. E durante este evento, eu conheci o professor José Mário Botelho, que foi base teórica para minha pesquisa de mestrado e também será base teórica e norte para o meu projeto e minha pesquisa de doutorado. O próprio ingresso no doutorado eu devo ao Prof. Letras, a aprendizagem, as discussões que tive no Prof. Letras, aos momentos de discussões com os meus professores e com os meus colegas. A formação que o Prof. Letras me proporcionou me deu base sólida para participar de um processo seletivo tão concorrido para uma universidade tão tradicional quanto a UERJ. E também para ter tanto êxito neste processo seletivo, com uma média de aproveitamento de 100%, o que me oportunizou ser bolsista pela FAPERJ, e hoje a FAPERJ financia minha pesquisa de doutorado. Tudo isso eu devo aos meus professores e aos momentos de discussão com os meus colegas do Prof. Letras. Muito obrigada! Outras experiências que eu tive enriquecedoras foram a participação em um quadro Vozes da Literatura, um quadro da rádio. Trabalhei como professora colaboradora no Núcleo de Ensino de Línguas, o NEL, da UEMS, no curso de Produção Textual. Durante o Prof. Letras, eu pude participar do Núcleo de Pesquisa em Histórias em Quadrinhos, bem ativamente mesmo durante os anos de 2018 e 2019. Agora, durante o ano de 2020, menos ativamente, sou colaboradora, mas não tenho uma dedicação exclusiva ao NUPEC, por conta do próprio trabalho, pesquisa de doutorado e a situação de pandemia. Mas o NUPEC é citado na FAPERJ como parte da minha pesquisa de doutorado e compõe a parte final do meu projeto de pesquisa de doutorado. O NUPEC hoje realiza um trabalho magnífico na comunidade escolar. Existem tantos benefícios advindos do Prof. Letras, como a aquisição de conhecimento, compartilhamento de experiências, que paulatinamente estão preenchendo as minhas lacunas teóricas, mas que começaram durante as discussões com os professores e os colegas do Prof. Letras. Muito obrigada aos professores, aos meus colegas de turma. A abertura de um universo com um leque imenso de possibilidades. Passamos a enxergar o mundo sob uma perspectiva de pesquisadores. Mas o maior ganho que eu tive mesmo foi com minha própria pesquisa. Porque eu fui para a comunidade de Furnas do Dionísio e durante a minha pesquisa eu mais aprendi do que ensinei. Então eu agradeço aos jovens da comunidade, os meus alunos,
aos idosos da comunidade, à Escola Zumbi dos Palmares que me acolheu, muito obrigada por ter me oportunizado momentos de aprendizagem magníficos e por ainda estarem me acolhendo e colaborando com minha pesquisa de doutorado. Muito obrigada, comunidade de Furnas do Dionísio, por tudo que me proporcionaram e pela grandiosidade de aprendizado. Obrigada. Estabeleci boas relações. Conheci pessoas com ideais semelhantes aos meus, que assim como eu, assumem uma função social, utilizando o conhecimento acadêmico em favor da sua comunidade, oportunizando os menos favorecidos, os que vivem à margem da sociedade, a terem acesso aos bens culturais e ao conhecimento sistematizado. Neste contexto, eu quero mencionar uma parceria que fechamos atualmente entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Justiça do Estado e o município de Jaraguari. Como egressa do Profiletras e gestora pública, eu pude mediar esta parceria, que é grandiosa, que é magnífica e que eu vislumbro trabalhos lindos advindos dela. Hoje a universidade está dentro do município, com um plano estratégico para atuação e suporte às várias áreas da gestão pública municipal. Eu agradeço em nome do professor Laércio de Carvalho, o qual eu tive a oportunidade de conhecer e é um profissional grandioso, admirável. E quero citar uma conversa que tive com o professor Laércio durante uma dessas mediações para esta parceria, para este convênio, e ele me disse assim que uma das funções sociais da universidade, do universo acadêmico, é desenvolver trabalhos em prol da comunidade local, da sociedade local. Esta é a função e uma das metas da universidade para esta gestão. Admirável a postura do professor Laércio e a visão da universidade. E para o final, quero agradecer novamente ao professor Nathaniel e ao professor Daniel pela oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre as nossas experiências no Profiletras e as experiências advindas do Profiletras, a professora Adriana que me convidou, e também quero lembrar neste momento a minha orientadora de doutorado, Tânia Câmara, e a professora Maria Tereza Pereira Gonçalves, ambas da UERJ, que assim como o professor Laércio de Carvalho, também desempenham uma função social na sua comunidade, nos inspiram como profissionais a continuar a desenvolver trabalhos sociais, estudar, acreditar na academia, acreditar na pesquisa, e que demonstram paixão por ensinar e paixão em aprender. Muito obrigada, Ariane, por compartilhar a sua experiência no nosso programa do Profiletras da UEMS de Campo Grande. Bom, e assim eu termino o primeiro programa do nosso canal do Profiletras da UEMS de Campo Grande. E aproveito para agradecer os meus colegas e amigos, professor Daniel e minha querida ex-orientanda, hoje uma colega, mestre, doutoranda Ariane, e a você que está nos assistindo. A todos, o meu muito obrigada e até a próxima!